Criada nos Estados Unidos, a cultura hip hop encontrou no Brasil criatividade e contexto social para se desenvolver com personalidade própria. E no Distrito Federal, mais precisamente a partir de Ceilândia, se tornou referência para todo o Brasil. Grafite, música, dança, por aqui todas essas vertentes acontecem com muita qualidade, se tornando realmente uma referência. Converso hoje com o fundador de um dos maiores eventos de breaking da América Latina, o B-Boy Papel, Alan Johnny. Eu sou Charlotte Vilela e este é o Mosaico Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela. Sou mulher, branca, cabelos e olhos claros. Estou usando um macacão azul, uma sandália jeans com marrom, pulseiras. Estou no estúdio do Jornal de Brasília, montado como uma pequena sala de estar, onde se vê 2 cadeiras amarelas, uma pequena mesinha rosa, alguns objetos de decoração, como abajures. Atrás de mim, o logo do projeto, um microfone multicolorido. Ao meu lado, nosso convidado de hoje, o B-Boy Papel. Eu sou o Alan, estou de roupa preta, uma blusa longa, uso barba, cabelo penteado de lado, e é isso. Tá certo. Sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre cultura hip hop com uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto e trouxe aqui para o Distrito Federal, que é referência em cultura hip hop, um dos maiores eventos da América Latina. Eu queria saber um pouco sobre a sua formação, como você entrou para a cultura hip hop, como se tornou aí um dos bailarinos de breaking mais reconhecidos do Brasil e também internacionalmente. Então, eu conheci o breaking na escola, na 3ª série, ainda bem menino, aos 9 anos de idade, e eu já tinha tentado participar de várias outras atividades, assim, no karatê, no futebol, mas nunca foi algo que me apeteceu a continuar. E aí, na escola, tinham 3 alunos que dançavam na hora do intervalo, né? Quando eu cheguei na escola, me deparei com aqueles meninos que usavam o tempo deles do intervalo para se reunir numa sala de aula para poder dançar. E ali eu me apaixonei de cara pela dança, né? Só que naquela época tudo era muito fechado. A gente não tinha acesso aos espaços para poder praticar. E aí só depois de algum tempo é que eu tive acesso de fato através de um outro amigo que se mudou recentemente para onde eu morava, e aí ele fazia a dança e foi aí onde eu comecei a praticar. Daí a gente começou a frequentar alguns espaços, conhecer algumas pessoas, e assim eu fui inserido nesse movimento. Isso aí já tem quantos anos, Alan? Isso tudo começou nos meados dos anos 90, né? Por volta de 97, 98, então já são aí quase 30 anos envolvido, né? E assim, do hobby à profissionalização, como é que se deu? Então, eu usava os meus finais de semana para poder fazer apresentações na rua, né? Me reunia com outros dançarinos e uma vez por mês a gente se encontrava ali na frente do Conjunto Nacional para se apresentar, né? Para encontrar outros dançarinos, fazer as batalhas, que é algo muito assim bacana no nosso meio. E aí, no meio daquelas pessoas que estavam assistindo às nossas apresentações, chegou um rapaz e me fez um convite, se eu tinha coragem de fazer uma apresentação, né? E aí eu peguei e aceitei. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para os meninos que estavam no CAGE na época, né? E ali tudo começou. Depois que eu me apresentei, surgiu um interesse para que eu pudesse ministrar aula para essa galera. Então, tive uma proposta de emprego e aí comecei a trabalhar com os menores do CAGE na época.
Aí, no meio disso tudo, a gente começou a fazer algumas participações em alguns eventos locais. Esses eventos a gente começou a ganhar certo destaque e passamos aí para alguns eventos nacionais, né? Por volta de 2003, eu já estava julgando eventos em vários lugares do Brasil, né? No meio dessa jornada toda aí foram mais de 30 eventos a nível nacional. E depois desse trabalho todo no Brasil, a gente começou a assim, furar a bolha e receber convites para fazer participações internacionais, que foi onde eu participei pela primeira vez num evento chamado Battle of the Year, na Alemanha. Aconteceu na cidade de Braunschweig, foi um evento para mais de 20 mil pessoas, né, um evento mundial, eram 16 países competindo, e aí na sequência a gente também ganhou um sul-americano, foi representar a América do Sul na Suíça, e na sequência a gente teve um convite do Departamento de Estado americano para que a gente participasse de um intercâmbio lá, né, para jovens que trabalhavam com minorias, né, arte e minorias. E foi aí que, abriu as portas, a gente conheceu muita gente bacana, né? Aí eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Saratoga, que é a base do balé de Nova York. Então, tive uma experiência, assim, fora do hip-hop, com profissionais de altíssima qualidade de outras danças, que também agregou muito no nosso trabalho. E, voltando para o Brasil, a gente pegou tudo isso, toda essa bagagem e resolveu criar o festival, né? O festival é um produto de toda essa vivência no decorrer de toda essa história. Antes de você entrar no festival para explicar para a gente como ele funciona, eu queria desenvolver um pouquinho contigo como assim é interessante que desde o início da sua trajetória como bailarino, você já encontrou o projeto social, né? Então as coisas meio que andaram juntas, né? Exatamente, a cultura hip hop e essa questão dos trabalhos sociais, elas estão muito envolvidas, né? Então o hip hop ele tá sempre aonde as pessoas precisam ali. Então a gente desde o começo foi algo muito natural, foi bem natural mesmo assim. Quando a gente iniciou lá nos pedaços de papelão nos meios das ruas, a gente só queria se divertir, né? E naturalmente as coisas foram puxando para esse lado social e ao mesmo tempo artístico também, né? Mas o hip hop é isso, o hip hop é mesmo transformar a depreciação em autoestima, né? Violências em paz, e é isso. Alan, estamos partindo aí para a 7ª edição do evento Quando as Ruas Chamam. Conta pra gente como ele acontece, quem pode participar, né? E qual que é a pegada dele esse ano? Não sei se a cada edição tem uma temática. Explica aí pra gente um pouco melhor. O evento ele acontece em 8 modalidades, né? Então a gente reúne mais de 300 bailarinos, b-boys e b-girls a cada edição. Então a gente tem no evento as modalidades para as meninas, para os b-boys, tem a categoria infantil, tem a categoria para as pessoas com deficiência, né? Então, o processo de inscrição do festival, ele acontece de diversas formas. Ele acontece em vários locais do Brasil. Esse ano, por exemplo, a gente já tem eliminatórias marcadas para acontecer em Ananindeua, no Pará, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui no Distrito Federal também, que a gente faz uma seletiva antes das finais e por aí vai, né? Então, a gente já também está aproximando com o pessoal do Rio de Janeiro, que realizou a eliminatória no ano passado. Então, os vencedores dessas eliminatórias, eles vêm disputar aqui as finais. Também, para quem não tem acesso não tem como chegar nesses locais de eliminatória, a gente também abre um processo seletivo através do nosso site oficial, né? E os convidados diretos, que assim, para a gente elevar o nível da competição, o que a gente faz? A gente pega os atuais campeões da edição passada e esses já garantem vagas na fase final. Além das batalhas também, a gente apresenta bandas, né? Tem uma modalidade que é tocada inteira com som ao vivo, a banda tocando na hora. Então a gente tem exposições de fotografia, exibições de filmes, bate-papo com artistas. Então a programação é bem extensa do evento. É um evento assim que leva o nome do Distrito Federal, né, para o Brasil todo, para a América Latina. Eu imagino que seja muito
que seja motivo de muito orgulho para a população, para a comunidade de Ceilândia, principalmente, né. Imagino que você esteja ali trabalhando no evento, os moradores da cidade. Queria que você falasse um pouco sobre o envolvimento da comunidade com o evento, dessa sensação, dessa movimentação. O bacana é que o festival ele acaba chamando a galera das escolas aos redores, né? Ceilândia acaba virando assim o centro do Brasil na questão do hip hop. Inclusive, é muito legal a gente ver como chegam pessoas de fora da cidade para se alojar na Ceilândia, né? Então, assim, a gente recebe gente do Brasil inteiro e às vezes outros países. Isso é uma forma muito bacana da comunidade ter esse intercâmbio com dançarinos de outros lugares, né? Porque foi a vida inteira assim. A gente acaba exportando nossos artistas para eventos de fora. Quando as ruas chamam, ele faz um papel reverso. Ele faz com que as pessoas de fora venham conhecer aqui a nossa arte, a nossa, né, cultura. Então, a comunidade ela é bem participativa no evento. Então, tipo, a gente consegue inserir mesmo os projetos sociais que acontecem na nossa cidade, né? Inclusive os COSES, que são os Centros de Orientação Socioeducativa, as escolas, vários projetos sociais que trabalham com a dança. E esse é um envolvimento assim muito legal, né? Que é importante porque é um tipo de evento que assim a proximidade com o artista, né, com esses artistas não é um pouco diferente de outras manifestações como o teatro, que às vezes a gente parece que tem um muro que divide, né, e as batalhas de dança, esses eventos, faz com que a comunidade de fato esteja dentro do processo. Inclusive, uma das nossas modalidades não precisa de inscrição. Todo mundo que estiver no evento entra no tablado e pode participar. E aí ganha uma premiação, não o melhor dançarino, e sim a pessoa que mais se diverte. Olha. A nossa banca de jurados sai circulando todo aquele tablado em um momento da festa, e aí a gente escolhe das pessoas que mais se divertem para a gente poder premiar também. Então, é muito legal, assim. É uma modalidade bem especial. Inclusive, no meu ponto de vista, é o ponto máximo da festa. Isso aí que você coloca, festa, né? É isso. E você falou, né, que as pessoas vêm do Brasil todo, né, e às vezes até de outros países participar. E como é a relação, a recepção em relação às outras regiões do Distrito Federal? Você entende que o Distrito Federal como um todo já conhece, já valoriza, vai a Ceilândia, ou esse é um caminho que vocês ainda estão percorrendo? Não, isso já acontece desde a nossa primeira edição. Aqui, quando a gente solta o evento e o evento acontece, todo mundo se desloca para a Ceilândia, todas as cidades satélites, não só a galera da dança, mas o pessoal do hip hop em geral e de outras manifestações culturais também. Então, assim, a gente faz questão que o máximo de dançarinos do Distrito Federal, de todas as regiões administrativas, estejam inseridos nessas batalhas. Isso para valorizar também os nossos artistas, né? E dar essa oportunidade, porque o que acontece? O festival ele acabou virando uma catapulta para grandes artistas. A gente tem vários cases de sucesso que foram reconhecidos, que começaram a ser reconhecidos a partir do projeto, a partir dessas competições que a gente promove lá, né? Então, a partir daí, os dançarinos já começam a ter outras oportunidades, inclusive já importamos vários deles que, depois do festival, tiveram a possibilidade, inclusive, de participar dos Jogos Paralímpicos, de fazer a abertura, de participar de outros eventos mundiais e que foram reconhecidos através dessa participação. Então, no nosso caso, a gente valoriza muito essa questão de dar o maior espaço possível para os dançarinos do DF e que eles possam ter essa troca com essa galera toda que vem de fora, que eu acho que é aí que agrega, né? E vocês devem estar vivendo assim um momento muito especial, né? Com a entrada do breaking para as Olimpíadas, né? Se tornou aí uma modalidade olímpica.
a gente fala o atleta do breaking, explica pra gente como é que é essa modalidade. Agora é o atleta do breaking, né? Porque até então era apenas um movimento cultural, era a dança, e agora foi enxergado como um tipo de dança desportiva mesmo, não é? E aí, para a gente também isso tudo é muito novo, né? Várias adaptações estão acontecendo, inclusive nos eventos, para que possa dar suporte para essa galera que vá competir as Olimpíadas, né? Então, a gente até então era totalmente desorganizado e não compreendia como que funcionava essa questão no âmbito esportivo. E a gente vem aprendendo muito, são muitos fóruns que vêm acontecendo, a gente sempre inserido. Existe um formato de como um evento tem que acontecer para atender essa galera no âmbito esportivo, apesar que o nosso evento ele ainda é de cunho cultural, mas a gente precisa, é uma forma da gente poder também dar um espaço para esses atletas que vão seguir agora esse caminho, né? E também para receber essa abertura das marcas, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, é um processo que é muito novo para todo mundo. Então, em alguns casos, a música muda, o estilo de vida da galera muda. Por exemplo, muitos deles agora, que os dançarinos que fazem parte hoje da seleção brasileira de breaking, por exemplo, os caras são acompanhados por fisioterapeutas, estão com todo um aparato para poder chegar legal e nesse momento agora acontece o ranqueamento desses artistas para ver quais serão os brasileiros que vão disputar essas Olimpíadas na França em 2024. E o B-Boy Papel está nessa busca? Não, hoje o meu envolvimento é mais com a questão mesmo da produção, né? Eu hoje estou com 41 anos de idade, então, assim, para esse tipo de participação, a gente já não tem mais físico para poder acompanhar essa garotada nova, né, que já vem com um trabalho mais focado. A gente, na nossa época, a gente não tinha essa questão de cuidar da alimentação, do sono, né? Então, são vários fatores e hoje, para concorrer com essa galera, é um pouco difícil. Na nossa época, a gente não tinha um cuidado com o corpo, então, geralmente, os dançarinos da minha época têm várias lesões por falta de um alongamento adequado, né? De um treinamento focado com um profissional. Então, a gente deixa essa para a galera mais nova, que eu tenho certeza que vai representar muito bem o nosso país, né? E o que a gente puder agregar na questão da experiência, da bagagem que a gente tem, né? Levar algumas informações que podem ser importantes, a gente está aí para agregar, para somar. De repente com oficinas e até como um treinador, por que não, né? Isso, e preparar a nova geração mesmo. A oficina sempre é a base, é dali que nascem os novos talentos, né? Recentemente mesmo, eu tenho um ex-aluno meu do COSE, do Centro de Orientação Socioeducativa, que está em disputar um mundial na França agora. Tá entendendo? Que começou num projeto social e agora furou a bolha e está ganhando destaque mundo afora. E são vários casos assim, né? E o breaking, ele de fato tomou uma proporção gigante, as marcas enxergaram, né? Hoje nós temos dançarinos, inclusive o primeiro brasileiro patrocinado pela Lacoste, que é uma marca mundial muito famosa, é de Brasília, entendeu? Então, vários patrocinadores. Fala o nome dele pra gente. É o B-Boy Aleph, né? O B-Boy Aleph, que já vem disputando vários eventos mundiais e agora está com o patrocínio da Lacoste, e isso outros dançarinos também conseguindo outros patrocínios, né? Isso está abrindo um leque gigante, eu tenho certeza que com as Olimpíadas isso só tem a crescer, e é muito legal a gente olhar para trás, ver da onde que a gente veio, né? Que a gente se encontrava nos montes de terra, das madeireiras, esperava as madeireiras fecharem para a gente treinar nossos saltos, nossas brincadeiras, e aí ver onde é que o breaking está chegando. E, no meu ponto de vista, tem tudo para se destacar como aconteceu no skate, né? Eu acredito que o breaking tem grandes dançarinos que são promessas e que pode, sim, que tem grandes chances de medalhas nessas Olimpíadas. E é interessante como realmente tem o contexto social, né? Que se fala, não, tem um projeto social, ali nós vamos inspirar os jovens, oportunidade de trabalho, oportunidade de acesso à cultura.
E como isso é real, né? Você está me falando aí de projetos onde tinha ali um rapaz, o Aleph, que hoje está aí, né, patrocinado, competindo, É, né? E assim como ele, tantos outros, né? isso. Também temos o caso do B-Boy Yudi, que foi meu aluno no projeto social, que está indo para a França agora, está indo disputar um mundial muito badalado lá. Tenho certeza que vai brilhar no evento. E outros dançarinos que, tipo, estão aí viajando o mundo aí, sabe? A gente tem também o caso do B-Boy Samuca, né, que participou de algumas edições do nosso projeto, hoje faz parte de um grupo que reúne dançarinos do mundo inteiro e nesse momento, por exemplo, está na Europa fazendo show, sabe? Então, são vários casos, assim, se eu parar aqui para te listar, eu não vou conseguir contar quantas pessoas conseguiram alcançar, tipo, esse auge aí no meio do, né, da dança, que uma coisa que a gente fazia no meio da rua e hoje está ocupando os maiores palcos do mundo, em vários lugares, né? Temos b-boys aí que participam do Circo de Soleil, são muitos casos. E a gente fica muito feliz de justamente ver isso e saber que o festival, que o Quando as Ruas Chamam, foi uma porta assim, foi uma abertura para muitos desses b-boys e b-girls aqui da cidade. E você pessoalmente foi um desbravador, né? Eu queria que você contasse aí para a nossa audiência como começou, né? Como você ganhou esse nome, né? Uhum. E os lugares por onde você andou, os prêmios que você recebeu. O apelido, né, o meu nome artístico, ele aconteceu nas rodas, né, nas apresentações de rua. Geralmente, assim, a gente se reunia para batalhar e às vezes para fazer show, né? E uma vez uma senhora pegou, eu estava dançando e ela falou bem alto no meio dessa roda: "Nossa, mas ele flutua igual um papel quando dança". E aí as pessoas na hora começaram a rir muito, né? Tipo, e os meus amigos, né, os outros dançarinos da época, pegou e falou: "Já era, pegou, esse aí é o seu nome a partir de hoje, seu codinome, B-Boy Papel". E assim ficou. E depois dessas apresentações, a gente começou a viajar, né? A gente ganhou o primeiro evento nacional em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. A gente dançou para mais de 5.000 pessoas e a gente ganhou o primeiro lugar, minha primeira participação nacional. E aí, na sequência, vieram várias outras participações, tanto em competições como julgar os eventos, né? Então, eu viajei muito. Teve uma época da minha vida que eu chegava em casa, chegava numa segunda, numa quarta, quinta, eu já estava indo para outro lugar, né? E aí, com essas participações todas, a gente ganhou bastante experiência, fez um network bacana e aí conseguimos ir para os eventos, né? Daí eu fui pro Battle of Day na Alemanha, eu fui pro Cycle Kings na Suíça, eu participei do Outbreak nos Estados Unidos, no Freestyle Session, né? Tanto em Orlando como na Flórida, em Orlando e em Los Angeles. Também tive a oportunidade de conhecer o Michael Roman, que foi um dos responsáveis pelo primeiro filme de break na época, isso em Nova York. Fui convidado para almoçar com ele e tal, e saber um pouco mais de como funcionava isso lá nos primórdios mesmo, dos primeiros filmes que surgiu na mídia. Ele fez assim, ele foi de peça importante nesses filmes, né, nesse material. E aí participei dos programas do departamento, viajei muito, assim, nos Estados Unidos eu circulei mais de 10 cidades, me apresentando, conhecendo outros produtores, fazendo intercâmbio, né? Tivemos a oportunidade de trazer também a galera de lá para cá para poder compartilhar um pouco com a galera daqui, isso em parceria com a embaixada, né? E o programa Next Level e a Universidade da Carolina do Norte, a Universidade de Música. Então, trouxemos dançarinos, trouxemos beatmakers, DJs, grafiteiros, né? E trouxemos para Ceilândia para poder fazer uma imersão com a galera de lá. E desde então, assim, são muitas coisas, né, que vem acontecendo. Me corrija, não sei se eu estou falando bobagem, mas, por exemplo, tem o nosso jeitinho brasileiro, né, que está aí no samba. O hip hop é uma linguagem internacional que nasceu ali nos Estados Unidos, mas você diria que o
o b-boy brasileiro, ele tem um diferencial? Quando as pessoas vêm de fora, elas comentam. E como é que se dá isso? Se faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido sim. A dança é como se fosse um tempero da comida. Em todo lugar tem o seu tempero diferente. Inclusive dentro do Brasil, dependendo da região, o estilo do dançarino muda muito. Então, você está totalmente certa. Aqui no Brasil, a gente tem esse jeito descontraído, a gente, né, tem enraizado o frevo, a capoeira, o maracatu. Então, isso tudo agrega muito, sim, no desenvolvimento dos movimentos. Existe uma base que foi criada lá nos Estados Unidos, a gente respeita e segue essa base, mas em todo lugar a gente procura botar de fato o que está nas nossas raízes, né? E é isso que se torna legal, porque imagina se todo mundo fizesse igualzinho como acontece lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui o brasileiro tem um jeito legal de fazer a dança, tem aquele swing diferente, né? Tem nas suas raízes aí as nossas danças, né, brasileiras, que influencia muito, né, inclusive as artes marciais, a capoeira. Então, tudo é motivo de inspiração para que se coloque, né, dentro dos movimentos e, com isso, a gente criar uma cara que é só nossa. Eu resumo nisso mesmo, é como se fosse um tempero de comida. E a Ceilândia é um caldeirão, né? É, Tem muito Nordeste ali também, né? exatamente. A Ceilândia em si é gigante, né? Então, é a maior concentração de nordestinos. Então, a gente tem muitas influências legais. A Ceilândia tem a Casa do Cantador, né? Que lá recebe a galera do forró. A gente tem os projetos de vários outros estilos de dança, né? A gente tem o frevo. Então, é isso. A gente pega essas influências e daí por diante a gente cria. E é por isso, assim, eu acredito que esse seja um fator que faça com que nós se destaquemos assim, em vários eventos aí mundo afora, justamente por conta dessa brasilidade dentro da nossa dança, dentro dessa dança de rua, criada por eles, mas assim, colocada o nosso swing. Personalidade, né? É isso. Bom, sabemos que em agosto temos o festival, mas no dia a dia, quem estiver em outros lugares, nossa, eu quero, enfim, participar de uma batalha, quero participar de um evento. Existe um calendário na Ceilândia? Olha, Casas? Olha, existem os espaços onde acontecem os treinos, são vários, né? Existe no Centro Cultural da Ceilândia, tem uma galera que treina, nós temos no Céu das Artes da Ceilândia, nós temos uma galera no Jovem de Expressão que também sempre está fazendo um trabalho voltado com a dança break. Então, são muitos pontos, assim. Agora, um calendário mesmo, assim, para falar, esse evento acontece tal mês, a gente não tem. A gente tem eventos que acontecem todos os anos. Além do Quando as Ruas Chamam, nós temos várias outras ações, né? Eventos, às vezes, de um porte menor, mas que agrega muito, né, nessa construção, né? Para que esses dançarinos não tenham sempre algo a se fazer, possam interagir, Uhum. né? E não só na Ceilândia, Brasília em geral, de modo geral, tanto também o entorno. Hoje temos alguns pequenos eventos no entorno que dá essa possibilidade. Todo final de semana, o b-boy que tiver a fim de dançar, ele pode dar uma vasculhadinha na internet que ele vai achar um lugar que ele vai encontrar a galera para poder dançar. E é um ambiente que você entende como democrático? Ou é um ambiente ainda mais masculino? Como é que é a participação das meninas? Se pessoas com deficiência têm espaço também? Sim, eu acredito que hoje é um espaço mais democrático do que antes, né? A gente veio de um movimento de fato um pouco machista e com uma pouca participação feminina, mas hoje a gente, tipo assim, vem crescendo muito. Inclusive o DF também tem um grupo específico de meninas, que já de muitos anos, né? Na questão dos eventos, sim, e o que é o mais legal de tudo é que a dança, o breaking, é algo que acontece de forma muito natural mesmo. Uma pessoa com deficiência, ela disputa com uma pessoa normal, às vezes. Não é em todo evento que existe uma modalidade específica para ela. E isso é legal.
quantos eventos eu já fui, inclusive essa modalidade foi criada justamente por conta de ver a naturalidade que é um dançarino com deficiência chegar no meio de um evento de breaking, jogar suas muletas para o lado e ir dançar de forma muito natural, sem aquela questão de ter que preparar uma situação para que ele pudesse estar. Isso eu acho assim que é bem diferente em relação às várias outras questões, né? Então, no breaking, a gente vê que tá tudo assim, que a gente tem sim esse espaço democrático. As meninas podem disputar com os meninos, se elas quiserem disputar só entre elas, elas têm um espaço também na modalidade entre elas, que não impede elas entrar também nas modalidades que, em regra, o maior número são de competidores masculinos. A gente ainda tem um número não tão expressivo de meninas, mas que isso vem aumentando com o passar do tempo e pelo menos os eventos andam tendo esse cuidado de fazer com que sempre no line-up nós temos uma jurada que representa as mulheres no meio, né, uma mestre de cerimônia que vai apresentar junto com um mestre de cerimônia, um DJ, e ali também a equidade na questão da competição. Tipo, se tem tantos competidores masculinos naquela modalidade, a gente também tentar equiparar isso na participação feminina, que é muito importante. Muito importante, com certeza. Inclusive na questão dos prêmios, que antigamente, me recordo bem, eventos que a gente acompanhava, que era fácil ver que a premiação para a modalidade masculina era muito maior do que para a modalidade feminina. Isso era bem desproporcional. E hoje em dia trabalhamos para que tudo seja igual. Se o prêmio da modalidade masculina é valor X, o da feminina também tem que ser o valor X. Né? Perfeito, parabéns. É isso. Isso é muito difícil, né? Está na lei, é um desejo, mas a gente sabe que está muito longe da realidade, né? Que seja dessa forma. E, Alan, eu queria que você falasse para a gente sobre o projeto social InSteps. É esse? InSteps? Isso. Então. Esse projeto é muito especial, assim. Por quê? Eu trabalhava com outros projetos sociais, né? Com dança. Eu tinha contratos com empresas que recebiam recursos públicos e aí a gente era chamado para poder ministrar essas aulas contínuas. O que eu percebia na época é que esses projetos eles nunca iam para frente. Fechavam-se um convênio, esse convênio era executado e ao final eles acabavam. Então a gente tipo assim, construía ali um diamante, a gente lapidava um diamante e quando aquele diamante estava pronto para ser usado, o que acontece? Os projetos acabavam e a gente perdia todo aquele trabalho. E aí, isso aconteceu por muitas vezes. No ano de 2010, após o término de um desses convênios, eu peguei e reuni, eu parei para pensar e falei, não dá mais para, tipo assim, você pega ali um talento, você lapida ele e quando é para você usar de forma positiva ali para a própria comunidade, a gente acaba perdendo esse trabalho, a gente se distancia desse aluno e depois não sabe mais. E aí foi onde eu peguei, solicitei uma autorização na administração da minha cidade para pegar um espaço para poder receber toda essa galera. Quando a gente acabava um convênio, que esse convênio não era reunido, não era renovado, a gente pegava esses meninos e levava para dentro do nosso espaço. Então, eu comecei a ser meio que um aproveitador daquilo ali que o Estado meio que, os projetos não davam importância. E ali a gente pegou e construiu ali uma galera. A gente saía assim, pegava esses meninos e aí levava para apresentações em outros projetos sociais. Esses meninos daqui a pouco eram inseridos, ministravam aulas. Então, quando a gente não conseguia estar lá dentro desse espaço que a gente conseguiu para ministrar, a gente já tinha outros meninos que eram dos projetos que começavam a ministrar essas aulas para outras crianças que apareciam. E aí a gente, teve a oportunidade de fazer muitas coisas. Esses meninos também começaram a viajar, disputar campeonatos nos estados e ministrar outras oficinas.
E até hoje tem resquício dessa garotada aí. A garotada hoje está profissional, disputa os eventos mais importantes do país. É muito importante, assim, a questão da continuidade, né, porque muitas vezes é um jovem que está ali meio perdido, então um projeto desse dá um gás no menino desse, né, dá esperança, aí de repente para, né, imagina a sensação de frustração, É. né, de você, né, conhece, aí de repente não tem mais, né, então É. realmente a continuidade é fundamental. Sem falar que esse trabalho nosso, ele tá em conflito o tempo inteiro, né? É uma guerra do bem com o mal. E hoje em dia, você sabe que o mundo é muito, assim, ilusório, né? Chama muita atenção. Então, a gente procura chegar antes e trazer essa galera pra cá. E, assim, a gente, mesmo os meninos, porque, assim, alguns têm talento, outros não querem depois, assim, é um processo na vida deles e de lá eles conseguem trilhar outros caminhos. E o que eu, assim, vejo que é mais positivo de tudo isso é porque hoje, mesmo os alunos que não deram continuidade na dança, ainda estão comigo. Alguns trabalham no audiovisual comigo, no próprio festival, entendeu? Outros trabalham na parte da fazer assistência de produção. Então a gente acaba inserindo essa galera nesse processo, mesmo aqueles que já não têm mais essa ligação com a dança. É, com certeza, independentemente do talento, não é todo mundo que vai ser um super talento para dança, né, mas você simplesmente está ali naquele contexto, convivendo com as pessoas, num ambiente saudável, com juventude, rindo, ouvindo música, isso vai te levar para outros lugares, vai te abrir portas, conhece pessoas, né, e é isso que aconteceu, né, possibilidade de emprego, de, colaborar com outros projetos, né. Então, assim, esses projetos não é só com essa finalidade, vem aqui, né, que eu vou te transformar num campeão. Não é, é a convivência, né, os frutos que vão sair dali, dessa convivência. É, e sem falar que nos projetos, né, nessas oficinas, era incrível quantas pessoas apareciam não com o intuito de dançar. Eles sabiam que lá estava tendo aquele movimento, eles apareciam para simplesmente assistir, para interagir, conhecer jovens da mesma faixa de idade, né, fazer novas amizades ali. E isso também é muito importante, quer dizer, um espaço público que abre as portas para receber um projeto que traz a comunidade, indiferente que queira dançar ou não, às vezes vai para lá para desenhar, para ver o movimento, sabe, para mostrar para um pai, para a mãe, virou meio que um ponto de encontro, Sim. sabe, isso é muito, muito bacana. É, porque assim, não é o nome de esse é um steps, mas aqui fazendo um trocadilho aí, né, quando as ruas chamam, né, às É. vezes te tira da rua também, né, tira de uma situação perigosa, né. Sim, e sem falar que na rua tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. A gente pode aprender coisas legais na rua, né? Então tudo depende de como a gente, esse movimento nosso, ele é da rua, né? É um movimento que na época era um movimento marginal e que hoje está aí, um movimento que é reconhecido, inclusive hoje nós estamos trabalhando com a questão dos cinquentenários do hip hop, né? Sim. No mundo e, consequentemente, o Brasil também está se preparando para esse momento. E para você ver, uma coisa que foi criada lá nos Estados Unidos, que aparentemente, por acontecer em lugares que eram em prédios abandonados, as festas, assim, a minha visão, eu penso que foi criado para a galera daquele local e tomou conta do mundo, né? E hoje está aqui no Brasil e em todo lugar. É, tá no Brasil, em todos os lugares, mas realmente o que acontece em Ceilândia é fenomenal, né, porque projetou Ceilândia para todo o Brasil. Não é todo mundo que curte hip hop, né, você tem as pessoas ali, né, você fala de DJ Japão, todo mundo conhece, fala do Jamaica, que nos deixou há pouco tempo, né, a comoção que foi, né, os grandes do hip hop nacional, tem os daqui também como referência, Sim, né. Ceilândia é igual você comentou, é um caldeirão, cara. Aqui ferve a questão do hip hop. Nós temos muitos artistas. Parece que a criançada já vem de lá com esse viés no sangue, É. entendeu? E isso é muito bacana. E não é só a dança, né, você tem a música, você tem o grafite, Isso, né, nós temos os os DJs. DJs, é toda
é um universo ali, né? É verdade. Ceilândia é bem especial. Eu acho que não poderia ter nascido num lugar mais, assim, mais bacana para poder vivenciar tudo isso, né? E para você, assim, uma coisa que eu acho importante até pontuar, e se não fosse o hip hop, talvez eu não conheceria mal o bairro onde eu moro, né? Um menino que nasceu lá, que mal conhecia de fato a cidade que morava, porque é uma cidade de quase 500 mil habitantes. E aí conseguiu viajar e viver várias outras culturas que eu tenho certeza que se não fosse essa inserção no hip hop, não, eu jamais teria conhecido tantos lugares e ter feito tantas coisas legais assim. Então, E você foi a tantos lugares, conheceu tantas coisas legais e voltou para sua casa, né. Ceilândia é o seu berço, é o lugar onde você realiza os seus projetos, né. É dali para outros lugares, mas é o seu QG. Não gosto muito, mas, né. é porque, assim, pra gente que vivenciou toda essa história lá atrás, é como se a gente tivesse uma dívida com o hip hop. Essa dívida Hum. ela precisa ser paga de alguma forma. Então é uma forma que a gente acha de pagar essa dívida que a gente tem. O hip hop proporcionou várias coisas legais e agora a gente tenta devolver isso para outras pessoas e, né, fazer com que cada vez mais a cultura hip hop seja reconhecida como uma cultura de bem, que, né, tem artistas com potenciais incríveis, que tem, né, muita coisa bacana, e eu acho que é isso. A gente, aos pouquinhos, queríamos ainda fazer mais, mas eu acho que, assim, o que a gente já contribuiu fortaleceu bastante esses tijolos, essa basezinha nessa trajetória toda, né? Oh, com certeza. E o que a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista, né, Alan, que hip hop não é meramente a cultura, é a solidariedade, é o olhar ao outro, é o resgate da autoestima, né, então são valores intrínsecos, né. Exatamente isso. O hip hop, ele transforma depreciação em autoestima. A gente pega ali uma pessoa, às vezes, com a estima porque o hip hop tem disso, né? Até na questão da dança mesmo. Quando você vai disputar uma batalha, você insere um personagem, né? Você mostra ali aquela tua força, tua energia, as caras e bocas, os seus movimentos, a sua personalidade. É uma forma de você mostrar da onde você veio. Se você tá com um dia que você tá com um pouquinho mais de raiva, você mostra na dança os movimentos mais agressivos. Se você tá mais alegre, você vai brincar, você vai interagir. Isso é muito legal, não é? Demais. Bom, já que você estava falando aí de movimentos e tem essa história agora de modalidade olímpica, vamos aqui, o que seria o twist duplo carpado do hip hop, por Ah, exemplo? é porque, assim, na verdade, existe uma sequência. O dançarino, ele precisa seguir meio que isso, não é? Para ele ser um competidor completo. Ele tem que fazer os top rocks, que é como se fosse o cartão de visita dele quando ele vai dançar. É a parte mais alta da dança. Então, onde ele mostra o swing dele e tal, é a parte mais alta. Existem os footworks e os power moves que também são obrigatórios a serem feitos, que são os trabalhos com os pés e os giros e etc. E todo movimento ele precisa ser finalizado. Então, os dançarinos frisam. Eles Hum, precisam congelar esses movimentos. Aí, nessa sequência, é que você tem, tipo, uma entrada completa de um dançarino. E isso, assim, é regada de vários fatores. Da criatividade, do ritmo, né? De, tipo assim, não pode errar o movimento, né? Então, a gente hoje não pode falar assim, um movimento como no skate, esse é o movimento mais importante. Não, entendeu? Às vezes o competidor ele pode fazer 1000 giros, mas se ele não seguir essa sequência de começo, meio e fim, ele não vai se sair bem no resultado de uma competição. entendi. E como é que chama aquele que roda assim, ó, com Olha, as costas? com as costas é o windmill, que aqui no Brasil a gente chama de moinho de vento. Nossa senhora, como é que fica as costas aquilo ali? Não fica tudo vermelho, assim? Não, não, porque na verdade, assim, geralmente a gente usa as roupas adequadas, né, Ah, tá. para poder fazer. E assim, prática de muitos anos. Agora, até você conseguir
executar aquele movimento, pegar do comecinho, você, assim, você passa Dá uma por machucadinha, né? você passa por um processozinho que é normal. Irrita um pouco, dá uma raladinha. Irrita um pouquinho, até Entendi. você pegar o jeito. O nosso corpo, ele se acostuma com tudo que a gente faz. Então, com o tempo, vira uma coisa meio que natural mesmo. É comum, já não tem mais machucado por conta dos giros, não. Nossa, muito interessante. Então, aí só repete aí pra gente alguns nomes, pra gente ficar de olho aí no que os jurados vão dizer. Ele acaba de fazer um... ele entra no top rock, que é a parte mais alta. Dentro desse top rock, ele pode fazer várias variações, inserir outras danças que a gente conversou. Nós descemos para os footworks, que são os trabalhos com os pés, ou os power moves, que são os giros. E dentro dos power moves existem 1000 giros, 1000 formas. Giro de cabeça, que é o head spin, o flare, o air tracks, que aqui no Brasil a gente chama de 360, 36, entendeu? E aí, depois desses movimentos meios, o b-boy tem que congelar. E dentro desses freezes, a gente também tem vários nomes. Tem o baby freeze, o chair freeze, o elbow freeze. Então, são muitos nomes. Para assim, né? Isso, aí nesse caso, quando você para na pose, você tá tipo... chamando o outro, né? É o stance. Ah, a gente tá. faz o stance, a pose. E eu acho muito legal que assim, a batalha não está restrita só àquelas duas pessoas, né? A participação das pessoas que estão ao redor é super importante, que é ela que dá o gás ali, né? Ela que aplaude, meio que, para quem não entende, lógico, a gente gosta, gostei disso, achei isso impressionante, eu jamais daria conta de fazer, mas a reação das pessoas indicam para a gente que acabou de acontecer algo extraordinário ali, né? E isso motiva muito o dançarino na hora de fazer a sua performance ali no meio do movimento, quando ele tem essa interação com o público, que o público reage, isso move muito. Os dançarinos, eles são movidos ao grito do público mesmo. E é por isso que eu falo que não existe bolha entre o competidor e o público. A gente fura isso no meio da batalha, o público começa a fazer parte do show, né? E a gente nota isso quando o público não está muito legal, você vê, mesmo que o dançarino ele se esforce para fazer, parece que a energia não é, né? Então a gente procura mesmo fazer com que o público participe para que a gente eleve o nível da competição, que é muito bacana quando você vê o público competindo, participando, o competidor ele vai fazer o máximo para poder, né, elevar o grito. Inclusive, o público também ele pode influenciar até na decisão do jurado, dependendo da questão, né? O carisma de um competidor ele pode fazer com que o público interaja e, com isso, o jurado, dependendo da situação, ele pode ver aquilo como, né, a interação do público com o b-boy ou a big girl competidora. Creio que sim, porque é o contexto, né? É emoção, cara, Sim. É pura emoção, né? E as pessoas estão literalmente na pista, né? Não sei como é que vai ser nas Olimpíadas, porque tem muito forte ali na ginástica olímpica, artística, né? São apresentações que o público participa demais, mas está ali, da arquibancada. Agora, ali no hip hop, eles estão, no break, estão junto, né? Eu entendo que faz parte. Faz parte aquele público tá ali, né? Eu acho que essa vai ser uma das diferenças, assim, Nossa, das batalhas, assim, no âmbito cultural com o âmbito esportivo. O público, a gente vai ter um público gigante, né? Mas, em compensação, talvez não tão próximo do competidor. Não sei como que pode funcionar isso. Já está acontecendo alguns eventos de ranqueamento, né? São eventos que, em regra, são bem diferentes da forma que acontece no âmbito cultural. São muitos competidores, assim, às vezes eles passam um período inteiro, uma tarde inteira para tipo se classificar para um outro dia, para poder, né? Então, geralmente nas batalhas culturais a gente já tem um número seleto ali de competidores, a gente já tem aquele número e a batalha acontece e termina até sair o campeão. E na questão esportiva, na dança desportiva, não é bem assim que funciona. Entendi. Às vezes eles ficam se gladiando lá uma manhã inteira para passar para um outro dia, para se reunir com uma outra bateria de competidores. É meio desgastante, assim.
Por isso que a galera tem que se cuidar muito, assim, atleta mesmo, do né? corpo, da mente, né? Em todos os seus aspectos aí. Tudo pode acontecer, mas, Alan, papel, você acredita que Brasília, o Distrito Federal, Ceilândia tem condição de enviar um dançarino para participar dessas Olimpíadas? Acredito que sim. Todo mundo está no jogo, não existe favoritismo, né? E é uma coisa que é nova para todo mundo, não só para a gente aqui de Brasília, para todo o Brasil. Então, eu acredito, como temos competidores já afiliados, tudo certinho, e participando desses eventos de ranqueamento, e que vem se saindo bem, eu tenho a esperança, sim, que Brasília pode, sim, alcançar essa vaguinha para ir para as Olimpíadas. Porque a gente já fez isso em várias outras ocasiões no âmbito cultural, na questão das Olimpíadas, por que seria diferente? A galera daqui é muito dedicada, ama muito o que faz, então, e é isso, é plantar para poder colher, e eu tenho certeza que grandes chances da gente ver a cara de um artista brasileiro nas Olimpíadas aí de 2024 na França. Estamos na torcida e um deles pode sair, ó, do festival quando as ruas chamam. E acredito que vai, enfim, vai ter um boom muito grande em todos esses eventos, né? Já são um sucesso, mas, enfim, como o que aconteceu com o vôlei, né? Quando o Brasil ganhou, né? As pessoas, o vôlei já fazia parte, né, da cultura, mas, enfim, explodiu, né? Então, eu acho que as batalhas, os eventos de hip hop agora vão, enfim, alcançar ainda mais pessoas pela curiosidade, independentemente da pessoa estar ali ligada àquela cultura, é uma coisa que todo mundo gosta de assistir. Então, antes da gente terminar, gostaria que você reforçasse aí o convite para que as pessoas se inscrevam, participem ou estejam ali para conferir o seu evento em agosto. Em agosto, de 18 a 20, no Sesc Ceilândia, a gente vai reunir todos esses artistas. As inscrições na forma online, elas acontecem agora a partir da primeira semana de abril, e os processos de seleção também já começam a acontecer nos estados. A seletiva de Brasília, do Distrito Federal, vai acontecer no dia 13 de agosto, também no Sesc Ceilândia. Então, fica o convite, né, para que vocês possam ir até a Ceilândia, conhecer um pouco da nossa cidade e dos nossos artistas. Tenho certeza que vai ser bem legal e a casa está aberta para todos vocês lá. Tá bom, só para encerrar um ping-pong bem rapidinho. O bailarino do momento. Nossa, daqui do DF? Sim. Eu gosto muito do Aleph. O Aleph hoje ele está representando nossa cidade em eventos muito importantes a nível mundial, inclusive ganhando títulos, né? Eu gosto muito da forma, da personalidade, do jeito que ele se expressa através da dança, né? E é um cara que eu já acompanho também já de muitos anos, que não é um dançarino novo, que mesmo já tendo aí uma trajetória de mais de 10 anos, ele ainda consegue se destacar no meio desses artistas mais novos, assim, acho bem legal. O DJ perfeito para se dançar o breaking. Hoje, DJ Sapo tá com a gente já há 2 edições e a cada vez se destaca, ele é de Planaltina. E hoje o nosso evento, assim, ele é uma das caras do nosso evento, assim, um papel fundamental que só elevou a qualidade no quesito musical. E o DJ, querendo ou não, o DJ é o maestro, né, nesse tipo de evento. Ele é o maestro, então o Sapo também agregou muito aos últimos 2 anos e inclusive estará com a gente de novo agora nessa edição de agosto. O passo fundamental do breaking. Eu gosto muito dos top rocks, que é o ponto mais alto que eu havia falado, né? Que ali é o seu cartão de visita. Você mostra para o pessoal para que você veio. Inclusive, é fácil você entender quando o b-boy ou a b-girl é boa na dança, da forma que ele já entra na cypher, que a gente chama, nas rodas, né?
Então, Top Rock é o cartão de visita e é o que mostra, assim, a cara do dançarino. Para mim, é o que mais é mais importante. Um rapper made in Ceilândia. Japão, Viela 17, o ex Câmbio Negro. Eu não tenho como falar só um, são muitos, mas eu gosto muito dos dois e eles, né, fazem parte dessa história, porque todos os dois vieram desse movimento também do break. Antes de se tornarem rappers, eles vieram dos movimentos da dança, né? E isso acaba, tipo assim, influenciando bastante. O que é hip hop? Hip hop é uma cultura, né? Ela contém 4 elementos, que é o DJ, o break, o MC e o grafite. E a união de todas essas manifestações artísticas é o que mostra, é o que forma o hip hop, a cultura hip hop. E por fim, uma mensagem para um jovem que está aí nos acompanhando e gosta do hip hop e fica se perguntando, será que é para mim? Claro que é para você. O hip hop, ele não escolhe idade, sexo, cor, classe social. Ele é para todo mundo, ele não tem dono. Hip hop não é de ninguém. O hip hop é para todo mundo que quer chegar, quer agregar, quer aprender, quer trocar. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Venha que é tudo nosso. Tá ótimo, querido. Muito obrigada pela presença. Sucesso no seu evento. E estamos aqui sempre à disposição. Mande pra gente aqui o seu pessoal também. Pode ter certeza. Muito obrigado. Inclusive, eu quero deixar o catálogo do nosso festival de presente. Opa, querida, obrigada. Agradeço demais a oportunidade da gente poder falar. A gente sabe que é muito importante a gente poder mostrar para outras pessoas o que a gente faz. E é isso. Esse espaço é de extrema importância mesmo para que a gente possa alcançar outros públicos, né? Que a gente não fique só lá na Ceilândia, que Sim. A gente faça com que outras pessoas conheçam de outros lugares e que elas cheguem, né? A gente acredita muito nesse trabalho da mídia, da comunicação. A gente vê assim, uma parceria bem importante e que sem esse tipo de projeto, a gente acaba ficando um pouco mais escondidinho lá. Eu agradeço demais a oportunidade e desejo sucesso no trabalho. Muito obrigada, querido. Te agradeço demais aí por nos prestigiar nessa primeira temporada. Sucesso! Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Vamos finalizando aqui com um minuto musical em homenagem ao DJ Jamaica. Vamos ouvir Meu Rap. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. DJ Jamaica, evangélico louco, um álibi. No princípio tudo era trevas. As trevas existiam porque o povo não tinha liberdade de expressão, tá ligado? Então Deus criou o rap. Graças ao rap, a periferia hoje tem voz ativa na minha área. Meu rap é tipo assim, meu rap pode crer. Meu rap é como o crime que invade a sua casa. Meu rap é como a cobra louca que cria asas. É lindo como o pôr do sol que inicia a noite. É feio como a dor do negro no açoite. Meu rap é consolidação do bem contra o mal. Meu rap é letra da palavra sem acento ou sinal. Meu rap fala da cruz que não tem homem nela. Meu rap fala do homem que veio salvar a favela. Meu rap já foi símbolo da loucura antiga. Meu rap sem rima é nada, é só cantiga. É lullaby de Nina pros moleque de agora. Ferro debaixo do travesseiro 380 da